Fala pessoal, quem está falando é o TH Trader do canal CLT Invest. E no vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre a nossa semana, como é que está o nosso relatório semanal, beleza? Eu vou estar abrindo aqui o nosso relatório no MetaTrader, tá? Deixa eu abrir aqui. Histórico de negociações, botãozinho direito, personalizar o período. Vou botar aqui, peraí. É, Sexta-feira, deixa eu ver aqui no calendário, é, foi do dia 8 de junho até o dia 14 de junho. Então vamos lá, 8 de junho de 2025 até, deixa eu ver aqui, até o dia 14, sábado, que é domingo, até sábado. Aí hoje começa uma nova semana, beleza? Aqui foram todas as operações que eu fiz essa semana. Algumas operações foram fechadas essa semana e outras foram abertas e fechadas. Hoje eu não tenho nenhuma operação aberta, zerei todas as posições, haja vista toda essa movimentação que tem acontecido na guerra lá entre Israel e o Irã, né? Então eu zerei todas as posições na quinta-feira, se eu me recordo bem. Foi isso mesmo, deixa eu ver aqui. Só pra gente. Dia 13 ao dia 14. Foi isso mesmo. O dia 13 foi a última. As operações foram todas encerradas, tá vendo? Dia 14 não tem operação nenhuma. Então eu zerei todas as posições, porque com essa iminente guerra, né? De fato, a gente não sabe para onde o gráfico vai. Então eu preferi zerar todas as posições e dia 8 de agosto, dia 8 de junho até dia 14. Zerei todas as posições, porque a gente não sabe para onde o gráfico vai normalmente. Com guerra, muito menos. Eu, por exemplo, tive uma experiência de certa forma até boa, porque eu estava vendido na quinta-feira. Na sexta-feira que soltou, eu digo vendido e nas operações de swing trade. Quando aconteceu lá o ataque do Irã, né, a Israel revidando, as operações andaram. Tinha também operações compradas, que era em Ethereum, HK também eu tinha operação, tinha algumas operações também, estava com operação aberta, deixa eu ver aqui, eu tinha operação aberta em HK, deixa eu colocar aqui no gráfico semanal para a gente ver, tá? Ué, por que que não está aparecendo a operação? Será que é o... Deixa eu ver aqui. Será que é o formato? MetaTrader tem dessas coisas, né? Então tá aqui a operação que eu encerrei na sexta-feira, como eu disse. Na sexta não, na quinta, né? Na- Era um swing trade semanal, uma compra aqui, outra compra aqui. Fechei todas elas no dia lá que houve o primeiro ataque, né? Na quinta-feira. Então fechei essa operação de compra. Ethereum também, eu fechei essa operação. Cadê Ethereum? BTC. Deixa eu exibir aqui ativos. Espera aí. Exibir. Observador de mercado. Deixa eu colocar aqui Ethereum. Ethereum. Aqui Ethereum foram as operações que eu fechei também, tá vendo? Eram tudo operações. Tinha uma operação que estava aberta, ó. Desde lá do dia 25 de abril. Fechei ela na sexta-feira. Tá? Tudo operação de compra. Eu estava comprado, né? Então
com essa iminente guerra a gente acaba não dando muita sopa pro azar. Fechei essas operações e algumas outras operações eram operações de venda. Então, algumas operações andaram favoravelmente, outras andaram contra, tirando lucro. Eu preferi fechar e fechei a semana. Vamos lá, novamente aqui, dia 8 de junho até dia 14 de junho. Fechei a semana com $94, um resultado bem interessante para essa semana, resultado bem positivo, tá? Então, mostrando aqui para vocês, estou com $330 nesse mês de junho, é é um resultado bacana e estou com muita cautela para início dessa semana, tá bom, galera? Então a gente vai ver o que que vai acontecer, vou com muita cautela, vou diminuir os lotes também, porque a gente não sabe o que que pode acontecer nessa guerra. Então, tanto operar comprado como vendido é bem complexo. Vamos ver o que que vai se desdobrar essa semana. E estou dando uma olhada aqui nos gráficos dos ativos que geralmente eu opero. O JP225 ou o Nikkei 225, né, que é um índice japonês. Essa semana foi uma semana difícil, máxima, mínima da semana, então ele fechou ali uma semana bem brigada, tá? Então tem que tomar muito cuidado. O Russell, que é um dos índices americanos, tá? Ele estava bem positivo na semana passada, mas com a iminente guerra, você vê que ele deu uma queda bem significativa. Então a gente também está de olho nessa mínima aqui. Nessa mínima. Seria um retorno na 9 do semanal. Então seria nessa região, seria um ponto positivo de compra. A 9 do semanal se aproximando. Tá? Então seria um ponto positivo de compra para ele retomar essa alta aqui, beleza? Então o Shao também, que é abriu com gap de alta, como já era previsto abrir com gap de alta hoje, porque com essa guerra, a alta, deixa eu ver aqui do Shao, Shao está operando em 0,38, não foi grandes coisas, então há uma possibilidade grande dele continuar o movimento de alta. Então, topo histórico dele está aqui, então ficar com muita cautela quando ele chegar aqui na região de 3.499,91 ou $3.500. Toma muito cuidado nessa região, que é uma região que vai ter muita defesa. Um Bitcoin também fechou ainda dentro de uma congestão. Tem que tomar muito cuidado também com essa congestão aqui. A 9 está se aproximando do semanal, isso é um ponto positivo. Já no diário, dá uma olhada aqui rapidamente. No diário ele tem toda essa região aqui como congestão, então a gente tem que tomar muito cuidado. Nesse ponto é importante a gente observar também os indicadores, tá, galera? Ele foi lá no topo histórico. Eu gosto de usar muito uma versão aqui que tem aqui o RSI e também o MACD ou MACD histograma. Então, muito cuidado. Gráfico diário, gráfico semanal, ele rejeitou. Se nós levarmos em consideração, ele está levando, fez um topo um pouquinho levemente mais alto, enquanto o MACD fez um topo levemente mais baixo. Muito cuidado, divergência.
voltando aqui, o MACD é levemente mais baixo e também o RSI, né? Ele também aqui está com uma seguindo a pressão de compra, isso no diário, no semanal, melhor dizendo. No semanal, no diário também, ele está acompanhando o RSI, tá? O MACD histograma também. Então, muita atenção nesse momento aí. Euro USD, gráfico semanal já abriu com gap de baixa. Euro, deixa eu ver como é que está operando o euro. Euro USD 0,16, nada muito sério. Então, a gente precisa estar atento também como é que está o euro contra o que os operadores, né, estão vendo com essa possível tomada de guerra, o que o Trump também vai falar. Então, muita cautela essa semana. A média móvel de 9 do semanal já está subindo. Está subindo. Ele fez aqui uma violação do topo anterior. Então, semanal, muito cuidado com essa região. O gráfico diário é bem interessante ficar observando toda essa região aqui como uma região vendedora. Beleza? Toda essa região aqui como uma região vendedora. Se de repente vier uma pressão de compra e levar os preços para essa região aqui, observar uma possível venda, tá? Isso não é nenhuma indicação. Uma possível venda num trap, beleza? Que para comprar é só se o preço chegar aqui próximo da região de 150. Então, uma região boa que estaria próximo da média móvel de 9 do diário. O 240 minutos também. Ficaria feio se ele perdesse esse fundo, 240 minutos, que aí ele de fato estaria revertendo toda a alta, tá bom? E formando um pivô de baixa. Claro que a média móvel de 200 períodos estaria subindo. Então, o primeiro alvo, se ele fizer esse pivôzinho aqui, é buscar a média móvel de 200 períodos, beleza? O GER também é um ativo que eu opero bastante. Ele também estava numa movimentação de baixa na semana passada. Veio na média móvel de 9, inclusive fiz até uma compra, bem no risco. Média móvel de 9, então muito cuidado com esse topo aqui arredondado. Geralmente esses topos arredondados, eles são testados e são rompidos. Então, ele veio aqui na semana anterior e violou esse fundo. Estarei atento, ainda é pré-market, né? Então o preço não vai andar tanto, mas estarei muito atento que se ele romper essa máxima aqui, para o modelo que eu gosto de operar, é um belo de um swing trade. Beleza? O SDJPY, muita atenção, foi um dos ativos que eu estava operando semana passada e eu fiz, zerei as posições que eu estava, SDJPY, zerei. Então, muito cuidado com ele, porque o dólar realmente está ligado diretamente, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Tá numa congestão, como vocês podem ver. Vou trocar aqui o layout para ficar mais fácil de visualizar. Tá? Então tá numa congestão, bem difícil de operar. Gráfico diário.
Gráfico semanal, a mesma coisa. Ele visitou a 200. Bom seria pegar um trade a partir desse topo, que ele não seria para esses dias, talvez para a próxima semana, ou ficarmos 2, 3 dias de alta, que ele rompa essa máxima, faça um pullback, e aí a gente espera aqui uma posição compradora para trazer até a máxima, essa máxima aqui, beleza? Claro que isso aqui não é uma call que eu estou dando para ninguém. Gráfico semanal, gráfico diário. Ele está nessa congestão bem feia. Dá para a gente esperar um rompimento desse topo, talvez uma. Olha a importância de você ver os gráficos, tempos gráficos maiores. Olha 200 do diário, onde que está. Então, essa leitura que eu fiz aqui faz muito sentido no semanal. Vocês concordam? Tá vendo? 200 está aqui, provavelmente essa 200 vai passar aqui, vai fazer uma leve alta, que ela é mais lenta, 200, né? Então o preço vai passar por cima dela, faria um pullback em cima dela e seguiria o fluxo. Seria uma boa visão. Claro que a gente está numa guerra acontecendo nesse exato momento. O HK também, eu fiz um trade aqui, como eu falei para vocês. Foi um PCzinho de compra. Aqui embaixo eu vou deixar o link do, da playlist onde eu mostro como é que são os modelos que eu opero, tá? Trap, 1, 2, 3. Nesse caso aqui foi um PCzinho de compra. Eu comprei aqui no rompimento da máxima. Foi pelo gráfico semanal, tá? Foi o rompimento dessa máxima aqui no gráfico semanal. O alvo seria mais em cima, mas com essa guerra, o alvo seria pelo menos aqui no topo anterior. Mas com essa guerra acabei não conduzindo o trade. Esse é o gráfico semanal, muito cuidado também. Já abriu, perdão, ele não abriu ainda. Como eu opero pelo FTMO, ainda não está aberto o mercado ainda pro HK. GBP USB eu não opero, fiz uma operação, eu acho que na sexta-feira de day trade, mas não fui muito bem sucedido. Estou observando ainda esse ativo. Dá uma olhada aqui. Foi não, eu acho que eu fiz um day trade sim nesse ativo. Deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho. Eu fui estopado. Ou não cheguei a pegar esse ativo. Deixa eu ver. Não, deixa eu ver. Realmente eu não peguei esse ativo não. Pensei que eu tinha feito uma operação e tinha feito um tecido estopado. Enfim, galera, esse aqui foi o nosso resumo da nossa semana, beleza? Vou colocar aqui um mês para vocês personalizar. Um mês, dia 1º de junho até hoje, né? Dia 15. A gente está com um lucro aí de $140, beleza? É porque aqui acumula só só os gains, tá? Eles não contam o swap nem as comissões que são pagas nas operações, por isso que o saldo aqui aparece 110, 310. Lembrando que eu opero pela mesa proprietária FTMO e com capital de 10 mil. Beleza, galera? Então esse foi o nosso relatório semanal. Ficou um pouquinho grande que eu aproveitei para fazer aqui um voo por cima dos ativos que eu costumo operar e mostrar para vocês a visão para essa semana. Então muita cautela com essa iminente guerra que a gente está passando aí entre Síria e Israel e envolvendo o mundo inteiro também, né? Tá bom, galera? Então um abraço aí para vocês. Peço a vocês que eles possam compartilhar, comentar, curtir o nosso vídeo e não deixe de se inscrever no nosso canal. Valeu? Forte abraço, Deus abençoe a todos.